Olá, tudo bem com você? Esperamos que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos, eu, Gustavo, com os meus amigos Wagner e Juliano, para mais um estudo aqui do nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, Estado de São Paulo. E como é de praxe, eu convido a todos a fechar nossos olhos, vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, agradecer pela nossa vida, pelas nossas oportunidades de adquirirmos mais conhecimento, mas principalmente agradecer pela a oportunidade de colocar tudo isso em prática. Que possamos estar cada vez mais atentos a esses momentos e praticar cada vez mais o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar sobre mais um princípio, nosso 14º princípio. Se você se lembra do nosso vídeo anterior, a gente falou sobre as escalas dos espíritos. Então, a nossa mensagem principal, ela foi de que cada espírito está num diferente grau de evolução. No nosso princípio de hoje, a gente vai continuar falando sobre esse diferente nível de evolução entre cada espírito, mas sobre um outro aspecto agora. Então, esse princípio fala mais ou menos assim: os espíritos não pertencem eternamente na mesma ordem, nas ordens que nós vimos nos princípios anteriores. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se verifica pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se continuamente até que tenham alcançado a perfeição absoluta. Essa é uma forma de depuração, da qual saem mais ou menos purificados. Então, esse é o nosso princípio que nós vamos conversar hoje. Gostaria de convidar meu amigo Wagner para falar um pouco sobre essa progressão para a gente. O Wagner, então, pelo visto, além de estarmos em diferentes níveis de evolução, mas essa progressão ela se aplica a todos nós estamos evoluindo. É mais ou menos por aí, Wagner? Acho que você está no mudo, Wagner. Boa noite a todos, é um prazer estar com todos novamente. É interessante que a ciência diz que nada está estanque. Quando nós vemos que depois, por exemplo, aquilo que Einstein nos trouxe, que energia e matéria é a mesma coisa, diferenciando-se única e exclusivamente pela velocidade das partículas, nada está parado no universo. Então, por que nós, espíritos, que somos o princípio inteligente da criação divina, haveríamos de permanecer parados ou estacionados por períodos muito grandes, ou, quiçá, pelo desconhecimento do espiritismo de muitos, por toda a eternidade? Então, essa progressão, ela é sempre constante, por quê? Porque nós vemos hoje que nos ensinamentos de psicopedagogia, pedagogia, sempre que nós participamos de um diálogo, de uma conversa, de uma aula, de uma palestra, nós não somos mais os mesmos. Ou seja, nós recebemos novos conhecimentos, associamos aos conhecimentos que já possuímos e temos novas ideias, temos novos rumos, novos projetos e novos focos. Espiritualmente, essa diferença foi colocada por Kardec apenas para que, pedagogicamente, nós possamos reconhecer que somos capazes de mudar sempre de uma forma positiva. E nós nunca vamos perder aquilo que adquirimos como conhecimento e experiência. A nossa memória espiritual não se perde jamais. Por isso, e a progressão foi dada para nós como um incentivo. Todas as vezes que eu melhoro, e como no livro dos Espíritos está que a verdadeira evolução é a evolução intelecto-moral, nós temos que fazer essa associação. Na progressão espiritual, eu melhoro intelectualmente e espiritualmente, e se existe essa melhora, eu vou ficando cada vez mais motivado para melhorar. Daí nós vamos encontrar aquela premissa de que quanto mais próximo da lei de Deus, mais feliz. Então eu melhoro intelecto, moralmente, vou ficando mais feliz ao passo que melhoro. E nós vemos no livro A Gênese e também no livro dos Espíritos, pela Associação dos Conhecimentos, que conforme nós vamos conhecendo mais, nós vamos evoluindo e tornando-nos mais felizes, mais capazes de resolver as nossas questões individuais. Então, Deus permite a progressão
para que, se o universo não está estacionário, nenhuma das suas criações ou nenhum dos seres criados por Deus estará estacionário. Isso é absolutamente fantástico. Por isso, quando os espíritos nos dizem isso também passa, isso vai passar, ninguém tem sofrimento eterno, toda aquela coisa, isso é absolutamente maravilhoso para nós e motivador, motivo para a gente encontrar também muita alegria em conhecer-se cada vez mais espiritualmente as nossas possibilidades e nesse autoconhecimento desenvolver o senso moral para crescer cada vez mais. Lembrando que essa escala, essa progressão depende de nós mesmos. Nós não podemos atribuir ao outro o fator de que eu não estou crescendo por causa do outro. O outro tem que me fazer crescer. Muito pelo contrário. Sou eu, a individualidade, responsável para ir mudando na escala e subindo cada vez mais. E essa subida não é uma subida onde nós disputamos, é uma subida de ascensão moral. É interessante você falar isso, né? Porque a gente entende que é a mesma lei que se aplica a tudo, né? Então, como você deu o exemplo ali muito legal da ciência e da física, das coisas que mudam, é a mesma lei da mudança, da transformação que se aplica a gente, né? A gente está o tempo todo mudando, transformando, progredindo, evoluindo, né? Assim como a natureza como um todo, né? Vezes muitas, só muda a terminologia. Então, na área de determinada ciência tem uma terminologia, na outra tem uma outra terminologia, mas que a fundamentação é basicamente a mesma. Isso vai fazendo com que a gente entenda que o conhecimento da lei natural ou o conhecimento da lei de Deus, ele é o mesmo para todos, porém, cada qual dentro da sua especialidade, mas nós estamos caminhando todos para chegarmos na mesma conclusão daqui a algum tempo, com toda certeza. Isso é muito legal para você que, baseado no nosso princípio anterior, depois do nosso princípio anterior, foi lá no Livro dos Espíritos, estudou a ordem, as diferentes ordens dos espíritos, e talvez tenha se encaixado numa ordem um pouquinho para baixo ainda, e tenha ficado um pouco desesperado. Então, esse princípio ele é bem consolador nesse sentido. Ele mostra para a gente que, por mais que nós estejamos, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, a gente está evoluindo, a gente está progredindo, a gente não está parado. E esse caminho a gente está andando. Talvez não tão rápido, mas estamos andando. E eu acho que uma ferramenta legal, Juliano, que esse próprio princípio nosso aqui, ele traz para a gente uma das nossas melhores ferramentas para ter essa progressão, essa evolução, é a encarnação, né? Então, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre como a gente pode usar essa ferramenta para a nossa progressão? Claro, primeiro agradecer aí a oportunidade, né, de estarmos juntos novamente, nós três aqui, as pessoas que nos escutam, né, nos assistem. Eu acho que a lei da progressão, como o Wagner falou, ela realmente é o rumo à perfeição. Ela traz uma questão, né, que antes até da encarnação em si do espírito, ela traz uma questão que se eu estou numa ascendente evolutiva e o universo está, o planeta está e todos estão, uma vez que eu chego, né, eu atinjo um nível da escala que são infinitos, né, didaticamente, Kardec apresentou para nós, ali que a gente comentou no último vídeo, mas existe infinidade da escala, né, de níveis de evolução. Uma vez que eu chego nesse nível, eu não volto ao nível anterior. Então é uma conquista do espírito dentro da evolução dele, desse processo de avanço, de progressão, e o espírito não degenera, né? Então ele não retrograda, ele não volta um passo atrás. E isso não voltar um passo atrás, e essa lei de continuidade, ela tem muito a ver com a encarnação, porque como o próprio princípio traz para nós hoje, a encarnação é um dos filtros, né? É uma das ferramentas, e também é uma lei de Deus, faz parte da lei de Deus, né? Das suas leis, da lei natural, que a gente tem disponível para avançar nesse processo de evolução progressivo. Então, o espírito, ao encarnar, ele vai estar num estado de espírito encarnado, e esse estado de espírito encarnado, ele está em contato direto com essa matéria que nós conhecemos aqui. E aí, dentro dessa seu contato com a matéria e o convívio em sociedade com os outros espíritos no mesmo estado encarnado que ele vai se aprimorando e passando por provas, né, e vai expiando algo
dentro da sua jornada. Então, o espírito, uma vez encarnado, é como se fosse a encarnação, a gente pode entender ela como um filtro depurador, né? É a ferramenta que Deus nos deu para que a gente pudesse filtrar as nossas paixões, filtrar as nossas imperfeições, rumo a essa perfeição completa, né? A perfeição absoluta, que é o último nível da escala espírita. Então, para a gente chegar no último nível que a gente estudou no vídeo passado, a gente precisa utilizar com muita sabedoria esse filtro, essa ferramenta, a encarnação que está disponível para o espírito. Então, a gente encarna, a gente passa de um estado, né, de espírito encarnado, ou seja, dotado do seu envoltório corporal, e vai conviver com os outros espíritos aqui nesse estado. E nesse estado a gente pode, como dependendo do grau de desenvolvimento intelecto-moral desse espírito, ele vai espiar, né, ou espiar como se ele fosse sofrer, entre aspas, né, ou ter contato com as consequências dos seus erros do passado, dos males que ele causou no passado. Então, essa é uma definição mais simplista da expiação em si. E a expiação não deixa de ser uma prova para esse espírito, ele está sendo provado também por essa expiação. E essa expiação não tem um teor só negativo, se o espírito ele cometeu males no passado e ele vem expiar na encarnação aqui esses males, ele pode tornar essa expiação algo positivo para ele, né? Para que ele também avance, encarar essas provas que ele pode passar aqui nesse estado de encarnação, de espírito encarnado, de uma maneira mais positiva possível, para que ele também avance nessa progressão e também, teoricamente, ele sofra as consequências, né? Ou resgate as consequências dos males passados, dos erros passados. O espírito não é condenado por os seus erros, é a oportunidade que ele tem de resgatar os seus erros, né? Nós somos imperfeitos, então, teoricamente, a gente vai acertar e vai errar bastante. E esses erros, a gente tem a oportunidade na encarnação de resgatá-los, né, através da expiação em si, e das provas, porque a expiação não deixa de ser uma prova, e de outras provas que também, às vezes, não são nem expiações, são provas que nós mesmos decidimos ali, se tivermos, né, capacidade no sentido de poder até escolher os tipos de prova que a gente vai passar, e essas provas estão também uma alavanca para que a gente avance cada vez mais. Então, é uma forma muito diferente da gente encarar os nossos problemas aqui na nossa encarnação, como as oportunidades que nós temos de avançar, né, e resgatar algo do passado, né, espiar algo do passado e, ao mesmo tempo, avançar na superação dessas provas para que a gente possa mais rapidamente chegar a essa perfeição, né. Então, essa é a característica mais comum da encarnação de espíritos num estado de uma escala espírita mais para o imperfeito, né, que é a grande maioria dos espíritos aqui da Terra. Existem uma outra possibilidade dentro da encarnação, são as missões, que, de certa forma, a gente pode encarar essas missões de duas formas. A missão, no sentido genérico da palavra, né, um sentido mais amplo de uma missão, e esse sentido amplo, todos os espíritos de qualquer parte daquela escala, seja dos imperfeitos até os espíritos mais evoluídos, né, com exceção até dos puros, porque esses já chegaram no máximo da escala, todos esses espíritos, eles têm uma missão básica, né, no sentido amplo da missão, que é ser útil aqui na sua encarnação, e essa utilidade que a gente procura aqui quando encarnados, essa utilidade e a própria encarnação já é parte da obra de Deus, dos desígnios de Deus. Então, só por isso em si, já temos uma missão concedida por Deus a todos os espíritos, né? Que é ser útil na medida do possível que você consiga na sua encarnação, fazendo parte nos desígnios de Deus, porque toda essa lei que a gente está imerso é a lei de Deus, é a lei natural. Então, esse é um sentido de uma missão que o espírito encarnado pode ter de uma maneira genérica, e todos nós temos essa missão. E existem as missões mais específicas, né, que são desígnios de Deus para espíritos que
que já estão mais preparados para grandes coisas, né, para grandes progressos da humanidade, dos seus semelhantes. Eles vêm com uma missão muito clara, que muitas vezes esses espíritos eles podem ter até uma consciência da sua missão, mas às vezes não têm, e vão adquirindo a consciência da sua missão durante a própria encarnação, né? Então é bastante interessante que essa missão ela tem duplo sentido, né? Ela tem um sentido mais fechado, mais restrito, de missões muito mais específicas, de espíritos mais evoluídos, como uma missão de missões para os espíritos da escala, são essas missões gerais concedidas por Deus a todos, para fazer parte da sua obra, e também missões a espíritos que vão adquirindo ou tendo consciência até do seu papel, da sua missão aqui encarnado, durante a sua própria encarnação, que também é sabedoria de Deus. Talvez Deus, né, ele concede as coisas nos momentos certos, para as pessoas certas e para todos nós. Então, nesse sentido, até essa falta de consciência que alguns espíritos têm de sua missão muito claramente e vão adquirindo durante a encarnação é providencial, né? Faz parte até da sabedoria de Deus. Então, a encarnação ela é especialmente importante dentro da progressão do espírito, né? É uma lei, é parte da lei natural, e o espírito ele entra nessa sucessão de encarnações que a gente vai chamar de um processo reencarnatório, né? O processo de reencarnação, e aonde ele vai passando de um estado encarnado para um estado de desencarnado, né, ou que a gente chama de um estado errante, né, que é o espírito onde não está encarnado, e ele está aguardando a nova oportunidade de passar para esse estado encarnado dentro do processo de reencarnação, e isso vai acontecer até ele atingir a absoluta perfeição. Uma vez que ele chegue na absoluta perfeição, esse processo para esse espírito, né, já não é mais necessário, porque ele chegou ao muito próximo de Deus, a entender Deus, né, e adquiriu todo o desenvolvimento que se espera e que a gente busca, né. Isso vão algumas eternidades para nós, obviamente, né, mas estamos no caminho. O interessante é que essa progressão ela é tão bonita, né, e a lei da encarnação ela é tão bonita, e às vezes a gente não tem consciência dela, e a gente precisa cada vez mais ter consciência dela, porque ela nos dá uma clareza muito grande dos propósitos que a gente vem para dar uma visão de futuro, né, muito agradável, porque eu sei que eu estou evoluindo sempre numa ascendente para frente, eu sempre estou evoluindo, pode ser rápido, pode ser lento, posso até ficar meio parado, mas eu vou sempre evoluir, então isso dá um conforto para a gente e ao mesmo tempo um estímulo para o espírito aproveitar essas oportunidades de estado de encarnado dele, nessas várias oportunidades dentro desse ciclo de reencarnações, para que ele aproveite o máximo, tire o máximo de proveito disso. Então é essa que é a grande, né, questão que envolve a encarnação dentro desse nosso princípio. Ô Wagner, se a gente pegar esse gancho que o Juliano está falando sobre a expiação, sabe? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, a pessoa fala, nossa, eu vim aqui nessa encarnação para sofrer, eu não vim aqui para ser feliz, porque na minha vida só acontece coisa ruim, assim, assim, assado, e a pessoa elenca e começa a ter uma competição sobre quem sofre mais, quem é mais triste, né? Então, se a gente pegar essa fala do Juliano sobre a expiação, que a expiação, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma punição de Deus, né? Como que a gente pode entender? Como que a doutrina nos ajuda a entender isso? Eu acho que cria-se na mente humana, às vezes, alguns quadros místicos, porque as pessoas atribuem expiação a sofrimento. Isso é num número substancial de pessoas, mesmo que com a aquisição do conhecimento espírita. Nós devemos deixar bem claro que expiação, quando nós falamos que tudo que eu faço, eu vou responder por aquilo, responder não quer dizer sofrer. Aí a terminologia, o que quer dizer responder no dicionário, o que quer dizer sofrer. Então, muitas vezes eu posso ter cometido crimes em vidas passadas e ao reencarnar, eu não preciso sucumbir via um crime. Senão seria olho por olho e dente por dente. Não é mais o amor, acabou o amor. Então, como na lei de Deus, a lei do amor, e Jesus veio testificar essa lei de amor, eu posso desenvolver talentos para, ao invés de sucumbir
via homicídio, porque eu cometi homicídio lá em vidas passadas, eu venho nessa atual existência salvando vidas, ajudando em orfanatos, em asilos, enfim, trabalhando em ações beneméritas que salvem vidas. Então, tem muita gente aí, digamos assim, que trabalha e atua na área da saúde, que está no processo de expiação, fazendo ou respondendo pelos atos cometidos, pura e simplesmente de uma maneira absolutamente positiva, alegre. Eu acho que poucas alegrias são tão grandes quanto salvar vidas, auxiliar vidas no seu direcionamento, no seu redirecionamento, muitas vezes, de que precisa. Então, quando o Juliano fala também dessa condição de missões, tem muita gente que fala, o médico tem missão, o professor tem missão, mas essas missões, como o próprio Juliano explicou, mais detalhadamente talvez um pouco, é que todos nós temos pequenas missões. Você tem missão de ser pai, você tem missão de ser mãe, você tem missão de ser filho, de ser bom empregado, de ser bom empregador, enfim. Tudo aquilo que você faz com muita positividade passa a ser uma missão, e logicamente bem executada. E nós poderíamos substituir a palavra missão por responsabilidade. Se a minha missão é auxiliar vocês hoje aqui, eu tenho uma grande responsabilidade de auxiliar vocês aqui hoje. Então, eu acho que isso faz com que a gente faça o processo de expiação de uma forma mais feliz. Agora, poxa, a minha vida inteira foi sofrimento. A pergunta é o seguinte, aonde é que eu me desarmonizei com o universo? Porque todo sofrimento é equacionado pela desarmonia no universo. Se a gente estudar o livro dos Espíritos profundamente, nós temos uma reta a seguir espiritualmente, no processo de evolução intelecto-moral. Todas as vezes que eu me desarmonizei na vida passada e nesta atual existência, alguma coisa acontece. E muita gente fala, mas está na vida passada, está na vida passada. Muitas das desarmonias e dos sofrimentos não estão nas vidas passadas, não. Estão pura e simplesmente em ações aqui nesta atual existência. Então, vale a pena eu pensar, no meu sofrimento, pensar, aonde é que eu me desarmonizei? Com quem eu me desarmonizei? Com o que eu me desarmonizei? Porque eu só estarei sofrendo quando, em algum momento, eu criei alguma desarmonia com o todo universal. Acho que a desarmonia também é bem isso mesmo, e a desarmonia é toda vez que a gente infringe a lei de Deus, né? Infringimos a lei de Deus, a lei natural, e a gente entra em desarmonia, né? Então a harmonização é seguir a lei de Deus, né? Então é aí que é a grande questão, né, Wagner? A gente tentar seguir ela. Quando eu falei dessa coisa da responsabilidade, eu vou pensar no que eu me desarmonizei, o Juliano já foi mais direto. Mas quando eu descubro, eu descubro que me desarmonizei e vou buscar a reharmonização de dentro para fora, é porque eu estou no caminho certo, porque eu criei, então, a responsabilidade, né, Gustavo? Não é uma coisa de fora, né? Não é uma coisa que me afetou. Eu sou responsável por essa condição, né? Eu que me coloquei nessa condição, então eu que tenho as ferramentas para sair dela, né? Eliminar aquelas criações que a gente, né, coloca na cabeça desde de grandes, né, de muito tempo atrás, do Deus punitivo, né, do Deus impositivo, do Deus que... E não é, né? Não é. Então, toda essa nossa visão da progressão, dentro da lei de Deus, a gente vê um Deus totalmente diferente, né? Um Deus totalmente soberanamente bom, justo, né? Eterno, enfim. E entender isso e saber que a gente precisa estar harmonizado com isso, que é a grande questão, né? Tanto é que a cada novo dia, a cada nova encarnação, ele nos dá todas as oportunidades, né, de expiarmos, né, de expurgarmos esse mal que há em nós, esses comportamentos errados, esses vícios errados, e implementar, atuar bem com as nossas missões, né, fazer elas da melhor forma possível. Mas uma coisa que eu acho que fiquei curioso, Juliano, que você, na sua fala, você usou bastante encarnação. Você falou assim, na nossa encarnação nós podemos expiar, nós temos missão, tal. Você não falou reencarnação. Qual a diferença entre encarnação e reencarnação, assim, pra gente? A encarnação, a gente pode entender, é o estado que o espírito está, né? Então, o espírito está encarnado. Então, ele está, né, acoplado, né, ou junto, ou de posse do seu instrumento, do seu envoltório corporal.
E isso não acontece só na Terra, pode acontecer em outros mundos. É uma lei, né? É uma lei de Deus, é uma lei natural. Então vai acontecer em outros mundos também. Então, a encarnação, o espírito encarnado é o estado que ele está. Ora, ele está encarnado, ora, ele não está encarnado. E quando ele está nessa espera entre essas encarnações dele, né? Entre esses estados, ele está como espírito que a gente vai chamar de espírito errante, que é o não encarnado. Né? Obviamente, o espírito errante no sentido de parte dos espíritos da escala espírita, né? Os espíritos que ainda precisam estar passar pelo estado de encarnação, porque o espírito que já que tem a sua perfeição, que chegou o máximo da perfeição, ele já não tem necessidade mais de encarnar, né? Ele já não fica mais nesse estado de encarnado. Ele só vai ficar no seu estado natural. Nós, como somos espíritos que estamos nessa progressão, então, ora nós estamos no estado de encarnados, ora nós estamos no estado de não encarnados, que é o errante, que é aguardando, que é o desencarnado também, que as pessoas falam, que é aguardando a nova oportunidade, né, uma oportunidade divina, para estar novamente no estado de encarnado, e aí passar por tudo que a gente comentou até agora e se desenvolver mais rapidamente para chegar a essa perfeição. Então, encarnação, né, o espírito encarnado é um estado. Reencarnação é um processo de encarnações, é o processo de encarnações sucessivas. Porque, ora eu estou no estado encarnado, ora eu estou no estado errante. Ora no encarnado, ora no estado errante. Então, esse processo de sucessivas encarnações a gente chama de processo de reencarnação. Então, é só para a gente distinguir um pouco que a encarnação em si ela é o estado que o espírito está naquele. Então, nós, hoje, somos espíritos encarnados. Né? Quando a gente desencarnar, ou a gente morrer, né, ou falecer, aí qualquer termo, né, quando a gente voltar ao nosso estado natural, que é o mais correto, a gente vai estar num estado de espírito errante, porque é a denominação que se dá ao espírito imperfeito que está aguardando uma nova oportunidade de encarnar dentro das sucessivas encarnações dele, que é o processo de reencarnação. Então, é bastante interessante, né? E esse processo de reencarnação, ele vai acabar quando o espírito chegar à perfeição. É bem interessante isso aí. Fala alguma coisa, Wagner? Até que não precise mais reencarnar ou encarnar-se. Não precisaremos mais, como quando atingirmos, quando da primeira fala do Juliano, ele falou atingirmos o estado de perfeição. Espírito puro não reencarna mais, nem como missionário. Daí nós não precisamos da encarnação para atuar sobre a matéria, porque daí nós só atuaremos sobre a matéria através do pensamento. Daí é um nível de evolução bastante interessante que nós vamos ver mais à frente. E eu gostaria aqui, acho que já estamos até nos aproximando do final, gostaria até de deixar essa questão da progressão. Vale ressaltar que em todas essas encarnações possíveis, nós espíritos não morreremos jamais. Os nossos corpos morrerão, mas nós não morreremos. Então nós vamos... Essa é a fundamentação da encarnação ou da reencarnação. Porque eu vivo encarnado, o corpo morre, eu faço um balancete da minha vida. Encarno ou reencarno novamente, buscando acertar, tal, seja prova, seja expiação, eu estou melhorando constantemente até não mais precisar estar encarnado ou nesse planeta ou em qualquer outro planeta. Da minha parte, eu já vou finalizando aqui também. Eu gostaria de só reforçar isso que o Wagner falou, de como a doutrina ela é positiva, né? Então, se a gente for refletir, tudo isso que a gente falou concorre para o bem. Tudo isso nos ajuda a evoluir, nos ajuda a progredir. Então, se no vídeo anterior você pode ter ficado um pouco triste por saber que ainda tem um caminho longo a percorrer na escala espírita, mas esse daqui, eu espero que você esteja feliz por saber que nós estamos sempre evoluindo e sempre temos novas oportunidades de evoluir ainda mais. Então, a cada novo dia, a cada nova encarnação, nós temos essas ferramentas, essas oportunidades. A velocidade é a gente que dá.
Então, alguns podem ir mais rápido, outros mais devagar, mas a gente nunca volta para trás, nunca desfaz, nunca perde aquilo que a gente já adquiriu. E isso é maravilhoso. Então, da minha parte, essa mensagem que eu queria, essa mensagem final eu queria deixar para vocês. Bom, da minha parte também queria agradecer a oportunidade novamente e lembrar que nas encarnações nós nunca estamos sozinhos, né? Nós encarnamos entre nós, né? E a gente, nessas provas, expiações, é praticar a caridade, né? A caridade está aí, é justamente, a gente não evolui sozinho, paradinho, isoladinho, a gente evolui em comunidade, em convívio, né? Em família, enfim. É a convivência, né? É a prática da caridade entre nós todos. Isso aí. Wagner, quer se despedir do pessoal? Só, depois de tudo que foi dito, só um abração e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado aí pela atenção. Até mais, pessoal.